Então o tema da palavra é: falando Deus, quem poderá impedir? Diz comigo: falando Deus, quem poderá impedir? Eu tomei isso para a minha vida. E Deus, de manhã eu estou experimentando algo glorioso, né? Algo sobrenatural. E eu quero passar para vocês, para a igreja, aquilo que Deus colocou no meu coração sobre isso. Porque muitas vezes nós ficamos perdidos, muitas vezes. Muitas vezes nós ficamos com muitas dúvidas. Porque nós sabemos que há tempo que nós queremos ouvir mais e nós não conseguimos ouvir. E essa espera gera em nós uma ansiedade, muitas vezes. Ansiedade é preocupação, né? E Deus falou muito ao meu coração sobre isso. Eu quero que a igreja também receba essa palavra, que está lá em Ageu 2, versículo 20. Eu creio que essa palavra vai ser pequena, mas eu creio que vai ser poderosa na sua vida. Está sendo poderosa na minha vida. Glória a Jesus. Vou estar falando aqui enquanto vocês procuram. 2, versículo 20. Lá no ano 539 a.C., Ciro, rei da Pérsia, decretou que todos os judeus exiliados poderiam voltar para Jerusalém. Isso aqui está nessa época que eu estou falando, onde nós vamos ler agora sobre a palavra do Senhor para Zorobabel. Então nessa época aqui, Ciro, que era o rei da Pérsia daquela época, deu uma palavra para que os judeus pudessem voltar para a sua terra natal. Vocês estão entendendo? Para Jerusalém. Ageu era corajoso. Ageu ele encorajava o povo nessa época a renovar-se no Senhor, a buscar ao Senhor, a reconstruir a cidade de Jerusalém. Foi tudo nessa época aqui que nós vamos estar falando. Então estou só falando aqui para vocês entenderem por que essa palavra veio para a vida de Zorobabel, através de Ageu, o profeta. Por que ele veio? Porque foi logo depois que eles foram presos, cativos. E aqui uns 70 anos após, aconteceu esse fato aqui na vida de Zorobabel. Então, mais ou menos nessa época. E Ageu, o profeta, está aqui no livro, diz que é um dos menores profetas, mas na verdade é muito grande, apesar de ser poucas folhas, poucos capítulos, mas é um livro poderoso. Amém? É um livro forte, é um livro que mexe conosco até hoje. Vocês estão entendendo? E Deus usa Ageu para falar com Zorobabel, mais ou menos nessa época. E aqui diz assim, deixa minha folha virou. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Ageu. Versículo 21. Fala a Zorobabel, governador de Judá. Farei abalar o céu e a terra. Derribarei o trono dos reinos. Destruirei a força dos reinos das nações. Destruirei o carro e os que andam nele, os cavalos e seus cavaleiros cairão um pela espada do outro. 23. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, tomar-te-ei, ó Zorobabel, filho de Saliel, servo meu, diz o Senhor, e te farei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Aleluia. Estava aí, aqui veio a palavra do Senhor para Zorobabel, através de Ageu, o profeta, um homem de Deus, um servo do Senhor. E aqui diz assim que o Senhor ainda faz referência, o Senhor fala como que seria,
Quer dizer, nada poderia impedir. A palavra do Senhor chegou até a vida, até a pessoa de Zorobabel. Isso é tremendo, porque quando Deus me deu essa palavra hoje cedo, queimou no meu coração. E Deus me deu esse tema, falando o Senhor, falando Deus, quem impedirá? Falando o Senhor na sua vida, ao seu respeito, quem pode impedir o agir de Deus na sua vida? Quem pode impedir o agir de Deus na minha vida? Quem pode impedir o agir de Deus na igreja do Senhor? Porque por muito tempo, nós ficamos esperando uma palavra de Deus para nossas vidas. É ou não é, igreja? Ou será que foi só no tempo passado, só nos séculos passados? Será que foi só lá naqueles séculos antes de Cristo? Ou será que Deus ainda continua falando nos nossos corações? Deus continua falando com você? E quando Deus não fala, nós esperamos Ele falar. Nós o aguardamos a palavra dEle. Amém? Isso é muito forte, mexeu muito comigo. Enganamos a nós mesmos quando nós pensamos que o impossível pode impedir a Deus. O nosso impossível pode impedir o agir ou a palavra de Deus chegar até a nós. Nós nos enganamos. Às vezes nós olhamos e vimos as coisas muito difíceis, muito complicado, e nós falamos, é impossível. Para nós ser uns crentes, uns cristãos, nós falamos assim, só Deus. Mas na verdade, no coração não está expressando essa fé, essa determinação. Vocês estão entendendo? Muitas vezes nós nos enganamos, achando, não, isso é muito difícil. E quando eu li essa passagem aqui, que Deus ia fazer um reboliço para cumprir a promessa que Deus tinha feito, a palavra que Deus tinha feito para Zorobabel. Simplesmente eu caí em si e falei assim, Deus, Ele honra quando Ele libera a palavra. E nós somos a igreja de Cristo, a igreja do Senhor. E eu pude experimentar esses dias para trás, uma semana, eu creio, menos de 10 dias, a palavra do Senhor direcionada a mim. Lá em Salmo 139, diz assim que Deus, Ele me conhece, Ele te conhece, no seu íntimo, no seu secreto, onde ninguém te vê, Deus te vê, onde ninguém aquilo que ninguém conhece, nem o seu esposo que está do seu lado, ou sua esposa, ou vice-versa, não te conhece, mas Deus te conhece. E eu estava aqui, numa reunião, e Deus usou um profeta para falar comigo, porque Deus me conhece. Quem olha essa capa aqui, se engana. É uma capa. Amém? Mas Deus, Ele vê além. Ele vê o que está por trás, Ele vê o que está por dentro. Falando ao Senhor ao meu respeito, quem pode impedir Ele na minha vida? Você pode falar isso? Falando ao Senhor ao meu respeito, quem pode impedir na minha vida? Falando ao Senhor ao respeito da minha família. Diz comigo. Falando ao Senhor ao respeito da minha família, quem pode impedir? Se a palavra do Senhor vier a mim, diz comigo, se a palavra do Senhor vier a mim, nada e ninguém pode impedir. Nós precisamos ter isso no nosso coração. E eu confesso a vocês que por um período eu acho que eu estava perdendo. Eu não sei vocês, diante de luta, de situações, de dificuldades, bombardeio, né? Acerta de cá, acerta de lá. Mas o Senhor tem queimado no meu coração nesse dia, quando Ele disse para mim, veio um versículo na minha mente esse dia falando assim, o que é impossível para mim? Agindo eu, quem impedirá? Mas eu também entendo, nós entendemos que há um tempo de silêncio
nas nossas vidas, um tempo de silêncio de Deus nas nossas vidas. E aqui nós vimos aqui que esse povo, o povo de Deus, eles passaram pelo cativeiro. E eles tiveram um tempo de silêncio. Foi um de Deus. Entenderam? Eles também experimentaram o silêncio de Deus. Muitas vezes nós, igreja, experimentamos o silêncio de Deus. Mas quando a palavra de Deus vem, como diz lá em Salmo 29, a palavra de Deus, a voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor quebra o cetro do Líbano. A voz do Senhor despedaça. O Salmo 29 deixa bem claro do poder da voz de Deus, da palavra do Senhor liberada. E o que nós vimos aqui hoje, através do louvor? Palavra do Senhor liberada através dos cânticos. Palavra do Senhor liberada para nossas vidas através do cântico. De adoração e exaltação ao nome dEle. Então nós muitas vezes nos enganamos, porque para nós as coisas estão difíceis, é impossível, não tem solução. Esses dias orando ao Senhor em casa, eu falei: Senhor, sinto-me como uma cisterna. Lado direito e lado esquerdo, à frente e atrás, não tem saída. Quem aqui já sentiu dessa forma? Mas eu falei: Senhor, a minha única saída, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O meu socorro está somente em cima. Eu olho para cima, Senhor, porque se eu olhar para a minha frente, eu vejo as paredes da cisterna. Se eu olho para atrás, eu vejo a cisterna. Se eu olho à minha direita e à minha esquerda, eu vejo os paredões da cisterna. Mas quando o Senhor chegou a mim essa palavra, eu comecei a olhar e declarar: Senhor, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. É o Senhor que é o meu socorro. Eu olho para Ti. E agora nesse dia Deus me deu uma palavra. Falando eu, quem pode impedir? Falando o Senhor a teu respeito, quem pode impedir? Porque muitas vezes nós somos ligados às circunstâncias. As circunstâncias muitas vezes nos impede, porque nós ficamos presos nas circunstâncias. Por que não falar também das nossas emoções, dos nossos pensamentos? Nós ficamos ligados, aprisionados. E é tão forte que parece que nós não vimos 1 metro à frente do nosso nariz. E o que é que eu entendo? Isso é engano. Estava lendo esses dias Ezequiel 37, 17. Falando sobre a força do braço. Que nós precisamos confiar na força do Senhor. E não na força dos braços. E eu falei: Senhor, me perdoa, porque eu quero fazer do meu jeito, eu quero ir atrás, eu quero fazer, eu quero falar, eu quero agir. Senhor, eu entendo hoje que eu tenho feito tantas coisas na força dos meus braços. Sabe o que eu quero? Eu falei: Senhor, eu só quero ir para a Tua presença, porque se o Senhor não fazer, ninguém fará. Ninguém tem força para isso. Não tem como agir. E eu lendo aquele capítulo, e eu falando com o Senhor, e falei: Senhor, eu tenho feito na força sim. Como pastora, tenho feito. A gente quer correr atrás. A gente quer fazer. E nós esquecemos que é o Senhor que faz, que é o Senhor que opera, e muitas vezes nós não buscamos a direção dEle, nós fazemos do nosso jeito. Mas essa palavra veio para libertar. Não que
é uma palavra que ninguém ouviu ou que não conhecemos. Mas quando a palavra vem revelada nos nossos corações, ela quebra cadeias. Palavra revelada, ela quebra cadeias, prisões. Nós somos livres. Falando, e Deus tem suas multiformas para agir nas nossas vidas. Buscando de Deus, como eu pude ficar maravilhado de ver, de ler as multiformas de Deus, de falar. Deus fala conosco através de várias formas. Me lembrando ali no livro de Êxodo, todo mundo conhece esse livro, que é um livro onde o povo ficou escravo por muito tempo, muitos anos. Gerações e gerações vai passando ali para aquela escravidão. E aquele povo, eles ficaram debaixo desse jugo muitos anos. Mas foi chegado o tempo de Deus na vida do povo de Israel. Foi chegado o tempo de Deus, a palavra de Deus foi liberada como bispa. No momento que eles já tinham até perdido a sua esperança, porque a esperança deles estava ligado em Moisés, que seria o seu salvador. Porque havia uma palavra sobre isso. Eles entendiam que Moisés foi direcionado por Deus para ser o libertador deles. Passa-se um tempo, imagino Moisés com uns 40 anos mais ou menos, e ele teve que fugir. A esperança se foi. Pensa, a esperança se foi. Moisés, cadê Moisés? Cadê o libertador? Se foi. Mas de repente, lá em Êxodo 3, você pode anotar para vocês lerem depois, fazendo favor. Em Êxodo 3, Moisés está ali já, formando, com a sua família ali, já estava ali com outra vida, morando, né, com seu sogro, com a sua esposa, e estava ali construindo família, constando seus sonhos naturais, né, e jamais ele pensava, pelo menos nós lemos, nós não imaginamos, dá para nós entender que ele não estava mais ligado naquela vida que ele tinha lá no Egito como príncipe, e muito menos ser o salvador do povo do Senhor. Mas de repente ele está ali cuidando do gado, está ali trabalhando, e de repente o que acontece? A sarça começa a pegar fogo. E aquilo ali foi impressionante para Moisés. Ele olha para aquela situação e olha, e está ali aquela sarça. O que é uma sarça? É uma árvore da época, pegando fogo. Aqui em Goiânia teve uma época que tinha um morro aqui chamado Morro do Foguinho. Morro do Foguinho, quem aqui lembra dele? Lembra não? Isso foi na época que veio quando o Timóteo não era nem convertido. Pastor Lúcio era na nossa época. Eu congregava lá no Novo Mundo. E foi uma febre de Deus manifestar de várias formas. Uma delas era que quando de repente o pregador estava pregando, caía pozinho de ouro. Quem lembra disso? Ouro de dente aparecia na boca. Quem lembra disso? Às vezes nós estávamos ali numa vigília, numa oração, num momento de louvor, igual nós tivemos aqui, de repente a mão começou a brilhar, parecendo era por. Eu experimentei isso, ouro em pó. Uma vez aqui, o pastor Israel, o apóstolo veio ministrar uma palavra, e de repente caiu um monte de pó, do nada, nós cultuando aí, vocês estavam sentados só porque o púlpito era virado ali para aquela parede, a porta era ali, e de repente o pozinho começou a cair, e nós ficamos impressionados com aquela situação, porque era ouro. Deus manifestando que a presença dele estava ali. E nós tínhamos aqui em Goiânia, eu acho que é o Morro do Mendanha, que era conhecido como o Morro do Foguinho. Todo mundo queria ir para lá orar, porque os gravetos secos começavam a pegar fogo e não se consumia. Eu não vi com meus olhos, mas eu fiquei sabendo por boca de muitas pessoas. Eu não tinha meu marido crente para me ficar indo nessas coisas, então eu só ia no arroz e feijão. O que era o arroz e feijão para mim? Era grupo familiar,
E quando ele deixava, eu cultuava o Senhor lá no Novo Mundo. Mas quando ele chegava lá, ele ia lá para a família dele, eu ficava. Na hora que ele chegava na porta, o diácono ia lá e me chamava. A ceia podia estar aqui, não, para me pegar. Eu virava as costas e ia embora com ele. Não ceava. Meu coração doía, mas eu não ceava. Deus falava comigo de alguma forma ali. E nessa época, Deus manifestava dessa forma. Eu me lembro disso, pastor Terezinha, lembra, né, pastor Terezinha? Aqui o apóstolo, né? Eu acho que o Pedro esse dia estava contando uma história sobre isso. Eu falei, não, realmente é verdade mesmo. Eu vi com meus olhos, na minha Bíblia caiu também, nas minhas mãos caiu também naquela época. Eu só não tive dente de ouro. Tem gente que arrancou o dente, mas não podia arrancar, porque senão é terrível essa experiência, né? E aí, Deus manifesta de várias formas, é multiforma. E de repente, Moisés está ali, né, trabalhando, e começa a pegar fogo ali naquela sarça. Aquilo ali chama a atenção de Moisés. Ele olha para aquela situação e ele é encantado com aquele negócio. Quando ele começa a chegar perto, Deus fala para ele: tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que tu pisa é santo. A voz do Senhor, a palavra do Senhor foi liberada naquele momento. A palavra do Senhor foi liberada através da sarça. Moisés, faz isso, volta, vai libertar o meu povo. A palavra do Senhor veio para a libertação. Deus manifesta de tantas formas. Elias, capítulo 1 Reis 19, ali está a experiência de Elias. É lógico que ele afronta Jezebel, matando seus profetas. E depois ele é afrontado. Elias corre. Não vou entrar nessa faixa, mas Elias corre. De repente ele entra na caverna, que ele está fugindo. E de repente vem um vento. E ele quer ouvir o Senhor, mas ele não consegue ouvir. Vem um vento suave. Aí ele ouve o Senhor e Deus fala para ele: Elias, o que faz aí? O que faz aqui, Elias? Elias, vai. Não é para você ficar aqui. O que nós entendemos, igreja? Que Deus fala conosco de muitas formas. E muitas vezes nós queremos ouvir a voz do Senhor do nosso jeito, batendo em porta, indo na casa de fulano, indo na casa de ciclano, procurando um líder, procurando um pastor. Nada contra, estamos aí. Mas o que eu estou falando é da palavra do Senhor, que ela vem para nos libertar. Ela vem para curar, ela vem para transformar, ela vem para te sacudir. E muitas vezes nós não gostamos de sacudir, não. Nós não gostamos. Mas uma coisa eu quero falar. Mas quando a palavra do Senhor vem, quem impedirá o agir dele? Oh, aleluia. Lá em Êxodo, o povo não tinha esperança. Moisés teve a visitação de Deus através da sarça. E o povo ali, uns não tinham mais esperança, mas tinha um povo ali que tinha esperança. Tinha um povo ali que estava crendo. Tinha um povo ali que permaneceu crendo que Deus faria alguma coisa por eles. Lá em João 15, versículo 16, eu ia falar sobre era isso, mas Deus tirou, né? Lá em João 15 diz assim que não foi nós que escolhemos o Senhor. Não foi você que escolheu a Deus. Não foi você que escolheu estar aqui servindo ao Senhor. Lá em João 15 diz assim que Ele nos escolheu. Não foi eu que quis. Não vem do meu querer. Não vem do teu querer. Muitas vezes você quer fazer muita coisa, mas não faz nada. Porque não é do teu querer. É Deus que quer. É Deus que opera. É Deus que fala. Lá em João 15 assim: não foi vocês que me escolheram, foi eu que vos escolhi
para que vades e deis fruto. E ali fala muito do amor. Se permanecer no amor, eu permanecerei. Lá em Êxodo tinha um povo que permaneceu no amor, no temor do Senhor. Lá em Êxodo tinha um povo que continuou crendo contra as circunstâncias, contra o que eles estavam vivendo, uma vida de escravos. Mas ali tinha um povo que permaneceram. Vocês estão entendendo, igreja? Quanto mais o impossível for maior de não acontecer, olha só, escuta assim, a manifestação de Deus será sobremaneira. Quanto maior é o impossível para não acontecer, mas quando a palavra de Deus vem liberada, a vida de Deus vem liberada, é maior a manifestação na nossa vida. Você pode aplaudir o Senhor por isso, porque é assim que Deus faz. E eu me peguei pensando em algo. Eu falei, Senhor, que coisa. Aí pensa algo aí que é difícil para você, que é o impossível. Pensa em algo. Foi isso que eu pensei. Aí Deus me deu essa frase. Quando maior é o impossível, maior será a minha manifestação. Maior será a minha manifestação. Isso aconteceu e está acontecendo até hoje. Aconteceu quando Faraó e seus exércitos, Faraó, os seus cavalos e cavaleiros caíram. Caíram. Vocês estão entendendo, igreja? Então diz comigo. Quanto o mais impossível, maior é a manifestação de Deus na minha vida. E eu fiquei pensando, por que isso, Senhor? Porque a gente sofre. A gente sofre. Quem aqui não está sofrendo por alguma coisa? Ou será que é só eu? Sofremos. Deus vendo aquele povo lá em Êxodo, passando por aquela situação, Ele manda o libertador está ali, Ele poderia fazer a coisa muito rápida, mas Ele preferiu de uma maneira diferente. Teve um processo. Pode ser para trabalhar no coração do povo? Sim, pode ser, mas não era só isso. Deus queria manifestar o seu poder na vida de Faraó, naquela nação, para que todos pudessem saber quem era Deus, Jeová. O povo estava querendo adorar o Jeová, e ele falou, não, pode ir, mas deixa isso aqui, não, nós vamos por inteiro, não, pode ir, mas deixa isso aqui também, não, nós vamos por inteiro. Deus não quer fazer algo pela metade. Deus não quer fazer coisa de qualquer maneira. Entendeu? Deus não quer. A promessa de Deus para a vida de Zorobabel, vocês vão entender por quê. Que Ageu foi usado por Senhor para dar-lhe uma palavra. Eu fico maravilhada com o Senhor, porque muitas vezes a nossa mente é curta. A nossa memória muitas vezes é curta, mas de Deus não é. Ele não esquece. Ele não esquece. E ele disse assim, o que ele ia fazer para a promessa, para a palavra do Senhor se cumprir na vida de Zorobabel. Ele iria destruir reinos, abalar céus e terra. Ele ia fazer o impossível, ele ia causar confusão nos reinos. Está escrito. Ele ia fazer confusão nos reinos, para que a promessa de Deus se cumprisse na vida de Zorobabel. Você vê como que Deus é determinado. Sabe por quê? Zorobabel, segura essa aí, veio da linhagem de Davi.
Linhagem de Davi. Eu fiquei maravilhado, porque qual é a promessa que Deus deu para Davi, igreja? Mesmo que a linhagem dele desagradou ele, houve uma divisão. Depois que Davi partiu, depois que Salomão partiu, morreu, o filho de Salomão fez besteira ali no reinado, houve uma divisão. Quem já leu essa história? Mas Deus tinha uma palavra para os descendentes de Davi. Deus tinha uma palavra. E Deus não esqueceu dessa palavra. Deus ainda falou aqui usando Jeú. Vou selar com um anel. Vou selar. Autoridade. Era o selo que Deus estava dando ali. Porque Deus não esqueceu que Zorobabel é descendente de Davi. E ele tinha uma palavra para a descendência de Davi. Jesus veio dessa descendência, Nicole, aqui estamos. O que eu quero dizer? Deus tem uma palavra para nós. E Ele não esqueceu dessa palavra. A palavra de Deus é poderosa. A palavra de Deus ela é poderosa. E ela traz vida. Ela liberada, ela é vida. Nós somos descendência. Você faz parte. Falando o Senhor, quem impedirá? Quando nós temos essa mentalidade do zelo de Deus, da determinação de Deus por nós, pela sua igreja, a nossa visão muda, o nosso entendimento muda. E nós entendemos que Deus está no controle de todas as coisas, que Ele manifesta de uma maneira que nós não entendemos e nós não conseguiremos entender com a nossa mente natural, só através do discernimento. Amém? A palavra do Senhor. O Senhor, Ele preocupa conosco com mínimos detalhes. Mínimos detalhes. Ele preocupa com você. E Ele sabe. E Ele tem algo para nós, que muitas vezes nós temos que buscar nele sim, para permanecer nele, para continuar. Muitas vezes nós não entendemos, nós queremos entender do nosso jeito, mas não. E aqui olhando esse texto aqui, sabe o que eu vi? A preocupação de Deus. Ele falou, olha, Zorobabel, filho. Vamos ver o nome do pai? Olha só. Eu não sei se... Filho de Salatiel. Salatiel. O que quer dizer isso? Ele preocupa com a sua linhagem. Vamos falar o seu nome, o meu nome? Fala aí o seu nome para o Senhor. Eu chamo Nilda, filho de Raimundo. Nilda, filho de Edenir. Ele sabe da minha aliança. Aí ele fala para minhas filhas, Jennifer, filha de Nilda e de Ivonildo. Mas Deus é tremendo demais. Eu quero dizer que Deus não esquece dos seus e não esquece dos seus filhos. Ele continua. O propósito de Deus na nossa vida como igreja, Ele continua. Ele não vai falar assim, Maria de Lourdes, mãe do Diogo e Murilo. Pastora Desuíta, mãe de Maria de Lourdes. Maria de Lourdes, mãe, filha de Desuíta. Toda a Bíblia que você lê, você vê o Senhor falando o nome e a descendência de onde vieram. Isso é muito forte para nós. Qual legado nós estamos deixando para nossos filhos? Qual legado nós estamos deixando para a igreja? Vocês estão entendendo? Qual legado que nós estamos deixando?
Porque Deus, quando Ele olha para você, mas Ele não só te vê, Ele vê também a sua descendência. Ele conta com a sua descendência. E que Satanás está fazendo nesse tempo? Querendo matar os descendentes. As linhagens espirituais, linhagens naturais. Satanás ele tem agido de várias formas, de muitas armas, para acabar com a descendência. Mas Deus tem uma palavra para nós. E nós não podemos esquecer dos nossos filhos. E nós não podemos esquecer também dos filhos espirituais. Amém? Vamos ficar de pé? Aleluia. Oh, glória a Deus. Porque muitas vezes eu disse que muitas vezes nós ficamos ligados muito à circunstância do que está acontecendo no momento. Muitas vezes nós estamos ligados no que está acontecendo agora. Muitas vezes nós estamos ligados porque a nossa mente, as nossas emoções estão abalados. E a gente quer solução rápida. Nós queremos respostas rápidas. Geração de micro-ondas. Para agora. E não é para agora. Mas uma coisa nós podemos descansar. A palavra do Senhor, ela é poderosa. Ela nos liberta. Ela é bálsamo. Ela é transformadora. Eu gostaria que você fechasse seus olhos e começasse a declarar a palavra do Senhor na sua vida agora. Haramachore canta lamanaias. Haramachore remanasuri canta lamanaias. Falando Deus, quem pode impedir? Falando o Senhor, quem pode impedir? Haramachore canta lamanamanaia. Pensa naquilo que é impossível. Impossível. Xerere manamasuri canta lamanaia e começa a falar. Ah, Deus. Oremachure manaia, Deus. Ah, Senhor. É impossível para nós. Mas eu entendo, Senhor, que quando é impossível é maior a manifestação do teu poder. Quando a palavra do Senhor vem, Senhor, a tua palavra traz vida, traz cura, traz libertação, traz transformação, traz reconciliação de família. Quando a palavra do Senhor é chegada até a nós, ó Deus querido, essa palavra é poderosa, porque a tua palavra diz, ó Deus, que a tua palavra quebra cetro do Líbano. A tua voz é poderosa, a tua voz é manifestadora em nossas vidas. Oremachoranamanaias. Você pode declarar. Canta lamanás. A voz do Senhor. A palavra do Senhor quando chega até você. Oh Jesus, Jesus. Aleluia, aleluia. Você pode abrir sua boca. A palavra do Senhor. Oh Deus. A voz do Senhor quebra. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor, ela é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra o cedro. Sim, o Senhor despedaça o cedro do Líbano. Ele nos faz saltar como bezerro no Líbano e o Sirion e o campo de bois selvagens. A voz do Senhor faz tremer o deserto. A voz, o Senhor faz tremer o deserto de Gade. A voz do Senhor faz dar crias às corças e desnuda os bosques. E no seu templo tudo diz glória. A voz do Senhor, ela é majestosa.